A paz é o administrador do grupo. Meu nome é Flávio Victor. Sou advogado, ou melhor, estou advogado, porque eu sou homem de Deus. Às vezes, o nosso Deus, ele convoca cristãos não vinculados a uma determinada igreja, denominação, tabernáculo, instituição religiosa, templo, enfim, seja qual for o nome que você denomina por igreja, o cerne da questão, o importante da questão é que às vezes o nosso Deus, ele convoca cristãos não oficiais a uma determinada denominação, igreja, ou seja, qual for o nome que você utilize por igreja. Tenha a certeza que eu não estou aqui brincando com a sua fé. Eu não estou aqui brincando de ser cristão. Eu não sou palhaço. Não estou aqui fazendo você perder tempo. Esta obra, este trabalho, quem está à frente é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está à frente desta obra, deste trabalho. Isto aqui não é brincadeira. Isto aqui é um ministério. Tenha convicção disto. Prova disto são os testemunhos que eu tenho posto neste grupo. Não são mentirosos. De fato, é o poder de Deus operando nesta obra. Ok? Vamos à palavra de Deus. Vou te dar alguns segundos para você pegar a sua Bíblia. Já está com ela em mãos? Vamos lá. Nós vamos tratar a ministração será acerca da cegueira espiritual. Você sabia que existe um demônio no inferno, cuja atuação é somente acerca da cegueira espiritual? É por isso que o seu familiar, que o seu ente querido, ele não consegue caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo você pregando a palavra, mesmo você falando de Jesus para ele, falando de Deus para ele, mesmo Deus vendo a sua fé, o seu familiar não tem caminhado em direção a esta fé, ao Senhor Jesus Cristo. O que tem impedido é justamente este demônio. Este demônio é um principado do inferno. Ele comanda diversos outros demônios. Ele comanda falanges de demônios. Somente acerca da cegueira espiritual. E não só seu familiar, você também. Esse desânimo, esta tristeza, é porque você não consegue enxergar ao seu redor. Maior é os que estão conosco do que os que estão com eles, com os demônios. Sabia disto? E isto está na palavra. Este demônio, este espírito maligno, ele é muito cultuado aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia. E ele tem um nome. Por agora eu vou denominá-lo de espírito da cegueira espiritual. Mas ele é muito cultuado aqui. Mas vamos à palavra.
Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 3. Vamos lá. A partir do verso 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Paremos aqui. Voltando ao verso 4, eu vou repetir. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que o seu familiar não consegue se dirigir em busca, caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo, porque este demônio está cegando-o. É uma cegueira espiritual. E este demônio também atua em cegueiras físicas. A maioria destes problemas com a visão que o seu familiar tem e você tem também, é este mal, este demônio que tem intensificado, que tem alimentado esta doença física. Mas até sobre as doenças físicas, que são os males da carne, o nosso Deus, ele levou sobre si naquela cruz, quando ele disse está consumado. Quando ele disse está consumado, todas as enfermidades e doenças foram jogadas ao inferno, onde é o lugar delas. Eu vou orar. Como homem de Deus, eu vou orar. E Deus vai operar. E esta cegueira espiritual e física vai cair por terra, vai sair da sua vida e da vida dos seus familiares. Você vai perceber como como seu esposo, como sua esposa, como seus filhos vão te procurar. Você que já serve a Cristo, mesmo com esse desânimo, eles vão te procurar para ouvir a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé, confie em Deus. Paulo, esta é uma epístola escrita por Paulo aos Coríntios, mas Paulo, ele já foi afligido por este demônio. Paulo era cego de entendimento. Paulo não enxergava a grandeza e a necessidade de buscar a Jesus, de ter Jesus como seu Senhor, de estar sob o jugo de Jesus. Este jugo não é como qualquer outro, não é como o jugo do seu pastor, não é como o jugo do seu bispo, não é como o jugo do seu apóstolo, não é como o jugo do seu missionário, não é como o jugo do seu evangelista, não é como o jugo do membro da sua célula. Porque o jugo de Jesus, ele é manso, ele é suave, ele é humilde. Não existe outro como o Senhor Jesus Cristo. Nunca permita que quem quer que seja se coloque como intermediário entre você e o Pai. Certamente há o respeito, porque ministérios foram constituídos pelo próprio Deus, mas nunca permita que ninguém se faça de intermediário entre você e o Pai. Porque no grande dia, o principal responsável por sua vida é você. Porque o pastor... O principal responsável é você. Você entendeu? É você. Prova do que estou falando consta no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 9. Veja comigo. Atos, capítulo 9, a partir do verso 9. E Ananias foi e entrou na casa
e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. No verso 18 do livro de Atos, do capítulo 9. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O que estava sobre os olhos de Paulo, como está sobre os olhos do seu familiar e também nos seus, é um demônio. É este demônio que está impedindo de você ver as oportunidades e o trabalhar do Senhor Jesus Cristo ao seu redor, mesmo nesta situação de tribulação. Se o Senhor Jesus não estivesse com a mão sobre a sua vida neste exato segundo, pode ter certeza absoluta que seria muito pior. Pare de murmurar, pare de reclamar, estenda suas mãos aos céus e agradeça a Deus, porque Ele é misericordioso. E esse espírito da cegueira vai sair da sua vida hoje. Ele foi decretado para sair da sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. E este demônio, ele não tem atuado em tempos modernos. Este tempo de Paulo, nos tempos da igreja primitiva, era um tempo moderno. A operação deste demônio, espírito da cegueira, este principado do inferno, que tem diversos outros sob o seu comando, são falanges, eles já atuavam desde sempre, desde que o homem pisou na terra. Desde que o homem foi levantado sobre o pó da terra. Veja no segundo livro de Reis, capítulo 6. O rei da Síria, ele intentou, a partir do verso 8, eu não vou ler tudo para não ficar muito prolixo. Eu vou fazer uma paráfrase, vou resumir. Ok? O rei da Síria intentou combater contra Israel. Armou diversas estratégias, ponderou com seus generais e também no seu quarto, individualmente, pessoalmente, levantar guerra contra Israel, com diversas estratégias. Porém, isto ocorreu nos tempos de Elias, ou melhor, de Eliseu, que foi servo de Elias. O Senhor Deus sempre avisava a Eliseu as intenções do coração do rei da Síria, que era combater contra Israel. Sendo assim, Eliseu se prontificava a avisar ao rei de Israel, é o povo de Deus, e ao seu povo. Abismado com isso, o rei da Síria indagou aos seus servos como poderia o rei de Israel estar sempre um passo à frente. E um dos servos explicou que dentre o povo de Deus havia um homem de Deus, o profeta de Deus, que o avisava sempre das intenções do rei da Síria. Nesse contexto, o servo de Eliseu, muito temeroso e distante completamente de Deus, apesar de estar junto à palavra, o homem de Deus simboliza a palavra de Deus nesse contexto, mesmo assim ele estava temeroso. E aqui se faz válido o artigo
Estou falando agora de direito, não é artigo, é versículo. Perdão. O verso 15, quando diz, segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? O rei da Síria ordenou aos seus soldados que emboscasse Eliseu e o seu servo. Então os soldados se dirigiram até Eliseu e seu servo. E o servo, muito temeroso, como diz a palavra de Deus, perguntou a Eliseu, o que faremos? E Eliseu disse, verso 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E no verso 17 diz, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se você já serve a Cristo, se você pertence ao reino de Cristo, nem que você seja apenas um fio de cabelo no corpo de Cristo, este mesmo poder está à sua disposição. Os espíritos ministradores, os anjos do Senhor, os soldados espirituais do Senhor estão acampados ao seu redor, à sua disposição, assim como estava à disposição de Eliseu e também de seu servo, apesar de que o servo não cria. Compreendeu? O clarão de compreensão é: quem quer que seja o ser humano, ele precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o propósito final da nossa caminhada aqui na Terra. O escopo, o objetivo, primeiro e último, é buscando a Deus que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu vou orar, assim como Eliseu orou e Deus abriu os olhos do seu servo e ele pôde enxergar o trabalho, o trabalhar, o operar do Senhor Jesus Cristo, você também vai enxergar. O seu familiar também vai enxergar. E ele mesmo vai recorrer a você para saber acerca do Senhor Jesus Cristo. Ele vai manifestar curiosidade, porque hoje esse espírito da cegueira vai sair da vida da sua família e também da sua. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. Se quiser fechá-los, também pode fechá-los. Quando nós fechamos os olhos, nós estamos olhando para dentro de nós mesmos. Sabia disto? Porque é dentro de nós que o Senhor Jesus Cristo prometeu habitar. Quando ele deixou esta terra, ele disse, deixo-vos a paz. Esta paz é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Esta foi a promessa. Por isso, quando você fechar os seus olhos, creia que o Espírito Santo está presente. E se ele não está, ele está batendo a porta para entrar. Abra a porta e receba o Senhor Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo.
porque Ele é Deus. Fechemos os olhos ou deixe-os abertos, como queira. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada. Meu Pai, eu não estou aqui para brincar com a fé de ninguém. Eu não estou aqui para ser um profissional da fé. Eu estou aqui porque o Senhor me convocou, porque o Senhor determinou, e eu estou aqui também, Deus vivo, de bom grado. O Senhor prometeu cumprir a palavra, meu Pai, dos teus servos. Como homem de Deus, eu me dirijo a este espírito da cegueira, que tem atuado sobre a vida deste esposo, sobre a vida deste filho, sobre a vida desta mulher, meu Pai, que diz te servir, meu Pai. Sobre este Senhor, Deus vivo. Sobre esta esposa, querido Deus. Espírito da cegueira, você que tem dificultado, você que tem proibido esta pessoa de enxergar a necessidade que há dela buscar o Senhor Jesus Cristo. Neste exato momento, eu te arranco da vida dela, eu te arranco da cabeça dela, saia dos olhos espirituais dela em nome de Jesus Cristo. Assim como o homem de Deus colocou as mãos sobre a vista de Paulo, do apóstolo Paulo, sobre a cabeça de Paulo, eu coloco a minha mão espiritual sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela, sobre a cabeça deste jovem, sobre a cabeça desta esposa, sobre a cabeça deste esposo, deste filho rebelde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito da cegueira, saia dela, saia dele. Eu te arranco como se arranca um furúnculo de uma pele. Saia em nome de Jesus Cristo. Assim como o teu servo, Deus vivo, o profeta Eliseu orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do servo dele para que ele enxergasse o poderio que está ao nosso redor, que ele enxergasse que maiores que estão conosco do que o que estão com eles. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra os olhos da tua serva, meu Pai. Abra os olhos do teu servo, meu Pai. Abra os olhos do familiar dele, do familiar dela, grande Deus. E que o Senhor, meu Pai, faça-o enxergar o teu agir, o teu trabalhar, o teu operar. Porque o Senhor não descansa, Deus vivo. Porque o Senhor já venceu a nossa guerra e já nos entregou, meu Pai, a vitória. Em nome de Jesus, que assim seja feito na vida dele, na vida dela, para a tua honra e para a tua glória, Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Meu amigo, creia. Senhora, creia. E o seu filho saiu das drogas. Creia que o seu filho saiu dessa maldição maldita, hereditária. O Senhor Jesus Cristo está trabalhando, está operando, ele não descansa. E maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. A porcentagem é de 2 para 1. Conosco, ao dobro do poderio do Senhor Jesus Cristo, trabalhando ao nosso favor. Eu não estou aqui para brincar com a sua fé. Eu não estou aqui de palhaçada. Eu não estou aqui como um profissional da fé. Eu estou aqui como homem de Deus. E como homem de Deus, eu determino a tua libertação deste demônio maldito do inferno, da cegueira espiritual, espírito das 7 escamas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa a vida dela, deixa a vida dele para a honra e glória do Deus vivo. Principado do inferno, Xangô, saia dela, saia dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Lamachu Xixadai.
Aleluia, Deus vivo. Edifica o teu povo, meu Pai. Edifica as tuas servas. Edifica os teus servos, Deus vivo. Restaura, meu Pai, toda a destruição que Satanás causou na vida desta pessoa, meu Pai. Restaura, meu Pai, a visão física dele e dela, meu Pai. Todos os males da carne, todos os males da carne, doença, seja qual for o seu nome, você que tem atuado nos olhos dela, nos olhos dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a cura com a unção que o meu Deus me deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado, para a honra e para a glória do Deus vivo. Glaucoma, saia dela. Cegueira física, saia dela. Restaura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao estátua a cor, ao primeiro estágio, meu Pai, de quando ela era saudável, em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do Deus vivo. Creia que este espírito da cegueira já saiu de sua vida e já saiu da vida do seu familiar. E não esqueça de deixar o seu testemunho, porque este ministério não é palhaçada, não é brincadeira. Quem me constituiu foi o Senhor Jesus Cristo. E é para a honra e para a glória do Deus vivo. Fique em paz, em nome de Jesus.